Olá a todos! A porção dessa semana se chama Ki Tetse e ela pode ser encontrada lá no Deuteronômio 21, a partir do versículo 10 e vai até o capítulo 25, lá no versículo 19. Olha aqui que interessante o que nos ensina, ó. Uma coisa que parece fútil, tão branda ou quase inútil. Olha esse mandamento aqui. Deuteronômio 22, versículo de 6 a 7 diz que se encontrares pelo caminho um ninho de aves numa árvore ou no chão com filhotes ou ovos, e a mãe estiver pousada sobre os filhotes ou sobre os ovos, não tomarás a mãe junto dos filhos. Deixe primeiro ir livre a mãe e depois tome os filhotes, para que você tenha longos dias sobre a face da terra. Numa versão um pouquinho mais direta, diz assim: você tem que primeiro enxotar a ave mãe, para depois pegar os ovos ou filhote. Falei, poxa, mas que coisa, né? Será que faz tanta diferença? É um animal. Mas tudo bem, é um mandamento. Diz que isso é para que a ave mãe ela não sofra ao ver o filhote ser tirado dela. É importante que ela não esteja vendo quando for pegar. Mas veja como que Deus, até com coisas pequenas, ou que para nós parecem insignificantes, Deus se importa. E mais, Deus está observando. Deus está observando como nós somos quando estamos sozinhos. Deus está observando como nós somos no tratamento com os animais. Deus está observando como nós somos no tratamento com nós mesmos, quando estamos sozinhos. Inclusive, que crentes somos quando tem muitas pessoas ao redor, e que crentes somos quando estamos sozinhos. Deus está observando quando nós estamos lidando com coisas importantes, mas Deus também está observando quando estamos lidando com coisas pequenas. E olha só que interessante, que existem CEOs e até mesmo donos de grandes empresas e grandes empresários que criaram hábitos ou até mesmo uma visão para captar pessoas muito semelhante a essas. Já ouvimos histórias de entrevistas de emprego que o dono da empresa deixa no caminho uma vassoura caída no chão para ver se, ao passar por aquele corredor, estando ele sozinho, se o entrevistado vai tirar do chão a vassoura e colocar no lugar, ou ele vai simplesmente ignorar, passar por ela como se não fosse a obrigação dele. A pessoa que coloca no lugar aquilo que estava fora, mesmo não sendo a obrigação dela, para essas pessoas tem valor. O que nós entendemos disso? Eu lembro de certa vez Jesus, lá em Lucas 16, versículo 10, dizer que quem é fiel no pouco também é fiel no muito. Então isso é um princípio bíblico. E quem é injusto no pouco também é injusto no muito. Já ouvi pessoas dizerem que se o ladrão de galinha tiver uma AK-47, um colete à prova de balas, ele não vai roubar galinha, ele vai roubar banco. Então, veja isso. O que esse versículo nos ensina? A sermos diligentes no nosso trabalho, a sermos fiel no pouco. O saudoso Silvio Santos falava muito que se hoje ele começasse do zero, se hoje ele fosse vender aquelas toalhas, essas toalhas de louça, ele seria o melhor vendedor. Se ele limpasse banheiro, ele seria o melhor limpador de banheiro. Tudo ele sempre faria o seu melhor. E foi com essa mentalidade que ele se tornou um dos homens mais ricos do Brasil, muito famoso, muito conhecido. E várias outras pessoas também chegaram ao topo com essa mentalidade. A Bíblia diz: olhe diligente no seu trabalho, ele será posto entre poderosos ou entre reis, ou seja, ele vai ter um destaque. Mas aquele que é bom, ele é capacitado, mas ele é também um relaxado, faz as coisas de qualquer jeito, esse não vai ser colocado numa posição mais alta que os demais. Muito difícil, muito difícil. Mas fica aqui o princípio bíblico. Deus está observando tudo. Deus se atenta aos pequenos detalhes. Deus não se importa apenas com o que há de mais importante e relevante. Isso é aquilo que vai marcar a sua história. Mas Deus é aquele que faz você não se sentir abandonado, e aquele que, se você estiver ciente da existência dele,
Você jamais vai se sentir sozinho, desprezado, não reconhecido ou sequer alguém não visto pelas pessoas, porque Ele está observando tudo que você está fazendo. Quando Deus viu a maneira como Davi tratava as ovelhas, Deus disse: esse vai ser o pastor das minhas ovelhas. E se Deus hoje vê a maneira como você trata as tuas coisas, Ele vai te colocar como responsável. Pelo quê? Me diga você.